Olá! Hoje a gente vai falar da primeira guerra dos gregos, que foram as guerras greco-pérsicas ou as guerras médicas. Então já fica ligado, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e vem comigo, vem história! As guerras greco-pérsicas ou as guerras médicas ocorreram entre os gregos e os persas, pelo domínio do mundo antigo. Os persas decidiram invadir a Grécia, expandindo então o seu território, e os gregos tiveram que se defender. A guerra ocorreu entre 500 a.C. até 448 a.C. E elas ganharam esse nome de guerras médicas por causa da forma como os gregos chamavam os persas, que eram chamados pelos gregos de medos, por isso guerras médicas. Essa guerra foi extremamente importante porque foi a primeira vez que os gregos realmente se uniram, todas as poleis, todas as cidades-estados gregas tiveram que se juntar para conseguir se defender, e isso era inédito. O que estava acontecendo? Lá pelos séculos 6 e 5 a.C., os persas estavam expandindo seu território sob o reinado de Dário I. E quando eles chegaram lá na Ásia Menor, os persas então se tornaram uma ameaça para os gregos. Lá na Ásia Menor, algumas cidades jônicas decidiram se rebelar contra o domínio persa e contaram com o apoio de Atenas. Em 490 a.C., Dário I decidiu então revidar e conseguiu vencer e dominar então a região para os persas. Os gregos começaram a ver os persas como uma ameaça porque não só algumas regiões lá da Ásia Menor, que eram gregas, já estavam sob o domínio persa, mas também o avanço dos persas ameaçava todo o comércio pelo mar Mediterrâneo para os gregos. A primeira guerra médica aconteceu em 490 a.C., quando Dário I então decidiu atacar a cidade de Atenas por causa do seu apoio às revoltas lá das cidades gregas jônicas da Ásia Menor. Ele invadiu e a batalha principal aconteceu na região de Maratona. Apesar do número de soldados gregos serem menor do que soldados persas, os gregos saíram vitoriosos. E para você que está se perguntando, sim, a corrida maratona, aquela corrida imensa, ela ganhou esse nome em homenagem, sim, à cidade grega de Maratona. Por quê? Porque teve um soldado grego que, para levar uma mensagem, percorreu uma longa distância. Ele foi enviado à cidade de Atenas para avisar sobre a derrota dos persas. E depois de correr toda essa longa distância para entregar a mensagem, esse mensageiro, infelizmente, faleceu de ataque cardíaco. A derrota dos persas na primeira guerra médica enfraqueceu os persas, que só conseguiram invadir de novo a Grécia em 480 a.C., dando início, então, à Segunda Guerra Médica. Nesse momento, já não era mais Dário I que estava sob o comando dos persas, e sim seu sucessor, Xerxes. O exército dos persas era imenso e formado por vários povos cujos persas haviam conquistado. As cidades gregas, então, formaram a Liga de Delos para impedir o avanço dos persas. E Esparta enviou uma pequena legião de 300 soldados para impedir o avanço dos persas e contribuir ali com a Liga. Esses soldados enviados pela Liga de Delos se posicionaram ali em Termópilas, que era uma pequena passagem de um desfiladeiro que impediria então o acesso dos persas para o restante da Grécia. Leônidas, que era o rei de Esparta, que liderava então este grupo de resistência contra os persas, tinha um número muito pequeno em relação ao exército persa. Percebendo isso, Xerxes então enviou um mensageiro até Leônidas, falando para eles se renderem. A mensagem de Xerxes seria: renda-se e entregue suas armas.
O que Leônidas teria respondido: vem buscá-los. Mesmo em menor número, os espartanos, junto aos seus aliados, conseguiram oferecer uma grande resistência aos persas. Mas um traidor chamado Eufiates, ele era espartano, traiu Leônidas e mostrou para Xerxes um outro caminho para passar para o resto da Grécia, que não pelo desfiladeiro de Termópilas. E com a ajuda desse traidor, o exército persa conseguiu dar a volta pelas montanhas e atingir os espartanos e seus aliados pela retaguarda. Ao perceber isso, Leônidas pediu para que todos os outros soldados, com exceção dos espartanos, batessem em retirada. Muitos soldados obedeceram essa ordem. Porém, alguns soldados de Téspias e Tebas decidiram ficar. E esses soldados, juntos com os espartanos, formaram cerca de 1000 soldados. Leônidas e seus soldados lutaram bravamente, porém, por muita inferioridade numérica, acabaram sendo mortos. Apesar dessa vitória persa, a resistência de Leônidas e dos soldados aliados ofereceu aos gregos tempo para se organizar e para conseguir juntar um exército melhor para repelir os persas. Os atenienses, por exemplo, conseguiram abandonar a cidade antes da chegada dos persas. Quando os persas chegaram em Atenas, eles destruíram a cidade, porém já não havia mais ninguém. E os persas vão combater os atenienses na Batalha de Salamina, que foi uma batalha naval. Nessa batalha, os gregos saíram vitoriosos. E Xerxes, então, depois dessa derrota, bateu em retirada, deixando então os gregos livres em suas terras. A famosa Batalha de Termópilas e dos 300 de Esparta foi narrada pelo historiador Heródoto, mas existem muitos exageros, então a gente sempre toma bastante cuidado quando a gente lida com essa fonte histórica. Segundo Heródoto, nessa Batalha de Termópilas haviam milhões de soldados, quando hoje, na verdade, a gente tem uma estimativa de cerca de 250 mil soldados persas. E os espartanos e os seus aliados somariam cerca de 7.000 soldados. No final da guerra, os persas assinaram o Tratado de Susa, que reconhecia o domínio grego sobre o seu território, a Península Balcânica, também reconhecendo o domínio grego sobre a Ásia Menor, prometendo então nunca mais invadir esse território. As consequências dessa guerra foi que os gregos mantiveram sua hegemonia sobre o comércio no mar Mediterrâneo e sobre o mundo antigo. Os gregos também mantiveram a Liga de Delos para investir em uma frota naval de defesa em caso de outras guerras. E Atenas e Esparta se tornaram as principais cidades gregas, criando ligas militares para expandir sua influência e domínio sobre a Grécia. E exatamente por essas duas cidades se tornarem importantes é que a gente vai ter um conflito entre as duas, que a gente vai ver no próximo vídeo. Gostou de conhecer um pouquinho mais da guerra dos gregos contra os persas? Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e fica ligado para os próximos vídeos. Beijo e tchau!